Na verdade, eu não vou. Ok. Colocar algumas coisas que eu presumo são muito importantes para nós, especialmente que estamos envolvidos com missões e falamos do Evangelho. Quais os componentes que, no meu entendimento, já estão na natureza do Evangelho, que seria importante tomarmos consciência deles e incrementarmos muito mais ou fermentarmos dentro das comunidades onde nós trabalhamos. Acho que uma das coisas muito importantes é essa capacidade que o Evangelho tem de resgatar a dignidade das pessoas que estão à margem, a dignidade do pobre, de fazer com que ele se sinta gente. Eu acho que esse é um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração. Ou seja, não há uma transformação coletiva, não há uma transformação na família, não há uma transformação em nenhum espaço se você não se sente gente com direito de voz, com direito de se posicionar, de falar das suas ideias e dos seus pensamentos. E uma das coisas bonitas do Evangelho é essa capacidade que o iletrado João, usando uma linguagem mais nossa, o analfabeto Pedro, quer dizer, como é que eles são iletrados e estão falando dessa maneira? Porque andaram com Jesus. É o Evangelho que dá a João e Pedro a capacidade de dizer: nós preferimos obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Foi essa percepção, ou esse paradigma do Evangelho que os reformadores disseram que não tinha que obedecer aos chamados pais da igreja, ou à instituição religiosa. Então, nesse sentido, para o pobre que está debaixo de muita opressão, ao empobrecido que está num processo de cada vez mais de distanciamento e de marginalização, dos componentes fascinantes do Evangelho é o resgate da dignidade, o direito de se posicionar, de dizer, de se comunicar, de falar, de ter um empoderamento, né? Eu tenho o poder de Deus. Às vezes isso é tão forte, especialmente no espaço pentecostal, que o indivíduo se torna prepotente, é maior do que todo mundo. Me lembro de uma senhora, uma vez, a gente debatendo assim uma coisa, conversando e tal, ela disse: é porque o senhor não chegou aonde eu já estou e tal. Aí eu... E ela estava certa, eu não tinha chegado mesmo não, né? Não sei se para desgraça minha ou se para a bondade da vida, não sei, mas não tinha chegado. Mas é essa a percepção, né? A outra coisa bonita do Evangelho é essa ideia de que Jesus Cristo está acima de tudo, ele é o Kyrios, ele é o soberano. Então você imagina o que é uma pessoa numa comunidade com medo do assaltante, com medo do policial, pedindo licença ao senhor doutor, chegando na sala do hospital e não sendo atendida como gente, e conhece o Jesus Cristo como Senhor e se curva diante desse Senhor, essa pessoa não se submete mais a qualquer outro tipo de autoridade. Então, uma das coisas bonitas que é um componente social do Evangelho é esse componente de que Jesus Cristo é o Kyrios. Ele é o Senhor, Ele é o soberano. E eu, estando debaixo da soberania de Jesus, eu vou me relacionar com outros sabendo que tem um Deus acima da gente. Então, nesse sentido, o Evangelho não só resgata a dignidade, como ele dá à pessoa essa capacidade de confrontar-se, de confrontar o outro, sabendo que tem um Deus acima da sua vida. Então, do ponto de vista da fé, isso já é muito importante. Mas tendo isso só como paradigma, já é uma coisa fascinante, já é extraordinário para quem não tinha ninguém do seu lado. Então, enfrenta as coisas sabendo que Deus está ao seu lado. É por isso que, por exemplo, o Pedro do Borel corre risco em alguns lugares das nossas cidades, irmãs que entram em presídios e vão orar pelos caras e às vezes escolhem, tem delas que escolhem, não, eu quero saber quem é o mais perigoso, eu quero orar pelo mais perigoso. Não, não pode não, minha senhora, abre a cela, eu quero ir lá dentro. Daqui a pouco o cara, você, quando menos espera, ela entra ali, aquela irmãzona com aquele vestidão, Bíblia na mão, daqui a pouco o cara está ajoelhado, ela está com a mão imposta na cabeça do cara, daqui a pouco o cara está chorando, aí ninguém sabe se foi porque ela deu carão de mãe, se foi porque Jesus invadiu o coração do cara, seja o que for, vai acontecer algo de novo na vida do sujeito. E por que ela entra? Porque ela diz: Jesus é o Senhor, Ele é soberano, eu acredito nele, eu estou aqui dentro e acabou, qual é o problema, né? Então esse é um dos componentes fantásticos assim que no ambiente social é muito importante, o direito de voz, o direito de se posicionar, sabendo que você tem sobre si uma autoridade que é maior do que o prefeito, maior do que o governador, maior do que o delegado. Então isso para as comunidades pobres é inusitado, isso não tem preço. E para fazer esse tipo de ação, que é social, que é política, isso é uma ação política, é uma ação social, você faz com a sua vida, com a sua palavra, com o seu testemunho. O outro aspecto que eu considero muito importante, que é um paradigma do Evangelho, que precisa, não somente para aqueles que fazem a evangelização, ou a ação social, ou assistência social, ou serviço social, ou ação política, ou qualquer promoção de justiça, seja como for, é o fato de que você vai com o paradigma da graça, né?
Ou seja, a graça, na mentalidade do judeu, é a ação de um Deus soberano em favor de pequeninos que nada podem lhe dar em troca. Essa é uma das coisas mais belas que a gente pode entender da graça. Quando você faz obra social, você não faz para que o outro se converta. Isso já não é mais graça. É arranjar a clientela para o seu ambiente religioso. Você não faz para ser reconhecido, nem porque, uma vez que os espíritas fazem, nós também temos que fazer. Para que o mundo saiba que a gente faz coisa nenhuma. Jesus disse que, especialmente na filantropia, é sobre a filantropia e o jejum. Sobre a filantropia ele diz, o que a mão direita fizer, depende. Se você é esquerdo, se a mão esquerda fizer, que a direita não vê. Se você é um cara da direita, que a mão direita fizer, não deixa o cara da esquerda ver, né? Porque se o cara da esquerda ver, vai criticar, vai dizer que é populismo, não sei se o cara da... E por aí vai. Então, se é jejum, que faça isso de maneira discreta, né, especialmente quando é o jejum como disciplina para melhorar a sua santidade. Quando for jejum como arrependimento, não. Tem que jogar cinza sobre a cabeça, se vestir de estopa, que é para que todo mundo saiba que você se arrependeu. Então, quando você fizer uma grande besteira na vida, que é uma coisa que se torna pública, quando se arrepender, faça isso, rasga a roupa, vai todo malamanhado, né? Malamanhado, existe ainda essa palavra do lado de cá? É o novo. Pode do Ceará sair alguma palavra aqui para